para esse nosso encontro. Eu sou Edith e quero fazer, antes da gente iniciar mesmo, fazer já uma pequena orientação sobre os nossos microfones. Já estou vendo que todo mundo está com o microfone fechado. Então, nos ajuda bastante que o microfone ele permaneça no mudo enquanto alguém está falando, para a gente ter melhor qualidade. Então, já iniciando assim, já iniciando celebrando esse encontro, celebrando a presença de cada um de vocês e celebrando a oportunidade de estar mais uma vez com um amigo muito querido, irmão, que é o Euclides. Então, e coração assim quentinho mesmo que eu estou no frio, né? Saber que nós estamos aqui juntos. Então, assim, para essa nossa chegança, né? Nós costumamos fazer nos reconhecermos aqui, né? A gente tem um tempo curto, porque o compartilhamento que a gente vai fazer, que é bem importante, poderia ser uma semana, mas o tempo que nós temos, nós queremos aproveitar bem, e esse aproveitar bem significa nos reconhecermos. Ao menos a gente dizer o nosso nome e, como a gente brinca, e a cidade de onde está falando, ou o país de onde está falando, porque eu sei que tem outras pessoas também de outros lugares. Então, eu gostaria de fazer esse convite para cada um, na sequência, abrir o microfone. Então, eu falo, digo o meu nome. Então, sou Edith, iniciei falando isso, do Instituto Inhandeci, e neste momento eu estou em Curitiba. Então, eu sou uma cearense que estou paranaense há bastante tempo e moro em Curitiba. Aí, eu fecho o meu microfone e o próximo... Olá! Eu sou Jefferson, Jeff Moraes, sou um paulistano que vive há muitos anos em Curitiba. Estou morando em Curitiba agora. Eu sou Bernadette, da Design ao Vivo e do Instituto Inhandeci. Estou em Curitiba. Eu sou Elizabeth, sou do Mato Grosso, moro atualmente em Cuiabá, sou professora na Unemate e estou conhecendo, a primeira vez que eu participo. Boa noite, sou Homero Viteri del Ecuador. Yo laboro y trabajo en un movimiento de economía social y solidaria. Estoy en Quito, Ecuador. Soy amigo de Euclides. Tuvimos el gusto de recibirlo en Ecuador en una organización de economía y finanzas populares y solidarias. Un placer estar con ustedes. Boa noite, eu sou Melina. Boa noite, gente, eu sou Fernanda. Nós fazemos parte do Instituto Inhandeci, nós moramos em Piraquara, na região metropolitana de Curitiba. Boa noite, eu sou a Carolina e estou em Curitiba no momento. Eu sou a Daniela, eu falo da Costa Rica e sou brasileira. Boa noite, meu nome é Vinícius, o nome dela é Nina, eu sou do Rio de Janeiro e estamos em Curitiba. Boa noite, eu sou Roseli, uma gaúcha que passou alguns anos em Foz do Iguaçu e agora mora no Ceará, em Beberibe. Hola, buenas noches. Yo soy Jorge de Argentina, de la provincia de San Luis, en el centro del país.
Boa noite. Boa noite, eu sou Lisiana, de Curitiba, estou em Curitiba agora, do Instituto Yandessi, Instituto Atiara. Daqui a pouco eu ligo a câmera. Boa noite, eu sou Lúcia e estou em Curitiba. Boa noite, eu sou Euclides Mansi, do Instituto de Filosofia da Libertação, e também estou em Curitiba. Uau, eu também quero ir para Curitiba. Eu sou Eveline, de Fortaleza, mas morei a vida inteira em São Paulo, conheci essas preciosidades aí, Daniela, Edith, o Mansi, Euclides, que prazer em revê-lo. E estou agora em Fortaleza de novo, fincando as raízes. Gratidão pela partilha com vocês hoje. Boa noite. Acho que as damas primeiro. Boa noite, minha câmera não está funcionando por algum motivo. Mas aqui é Juliana, eu sou do Rio, mas moro na Chapada Diamantina, interior da Bahia. Bom, boa noite, meu nome é Clóvis, moro em Cáceres, Mato Grosso. Boa noite, meu nome é Marcelo, da ONG Adere, aqui em Foz do Iguaçu. Boa noite, meu nome é Paulo, sou dos grupos de paz. Estou em Curitiba. Boa noite, meu nome é Silvia e sou daqui de Salvador. Olá, boa noite, eu sou o Jimmy, antropólogo, falando daqui de Foz do Iguaçu. Boa noite, eu sou o Bruno, aqui de Foz do Iguaçu, jornalista independente. Estamos aqui no Paraná. Boa noite, meu nome é Rabi Calil, sou da ONG Adere de Foz do Iguaçu, aqui do Paraná. Boa noite, sou o David, sou aqui da Bahia, estou aqui do lado de Silvia, aqui comendo essa bolacha com biscoito que ela apareceu aí na tela. Boa noite, eu sou Bruna, aqui de Foz do Iguaçu. Oi. Biscoito, Silvia lá da Sete, que apareceu aqui na reunião. Tem mais alguém que não falou? Fomos todos? Oi, sou A bolacha Alexandre, estou apareceu em aqui, Curitiba. apareceu na tela tomando um café, comendo biscoito. Ixi, Alexandre, eu não te ouvi. Tá ouvindo? Eu sou o Alexandre, estou em Curitiba também. O Clóvis já falou, porque eu não lembro de ter ouvido. Sim, de Cáceres, Mato Grosso. Ok, Clóvis, desculpe, que bom. Então, todos nós nos reconhecemos. Eu estou feliz também que a Ángeles Carrión de Ecuador, se quer falar em espanhol, te escuchamos. Que estamos hablando de dónde somos y qué hacemos. Sí, muchas gracias. Hola con todos y todas. Soy de una ciudad de Loja, al sur del Ecuador. Ahí está Homero también de Ecuador. Ángeles actúa mucho también con economía social. Ángeles atua bastante também com economia social solidária no Equador. Que bom que você conseguiu chegar, David também. Então, eu quero começar contando um pouco do nosso contexto, que isso traz também esse chão para nós.
o que nos motiva a estar aqui. A Rede Semear tem várias ações nas diversas dimensões da sustentabilidade. Ela tem essa proposta de praticar não violência na América Latina, que nós fazemos isso do México até o Uruguai. Eu aqui na Costa Rica ancoro essas práticas em espanhol e sou cofundadora da Rede Semear também, com a Edith, que ancoramos as práticas no Brasil. E o convite para esse encontro de hoje é que nós conheçamos também uma das práticas do que nós já fazemos e acreditamos há muito tempo. Mas nós temos um encontro temático mensal. Este é um dos encontros temáticos, acontece em espanhol e em português. Então, ele também nos ajuda a ancorar algumas práticas que nós já fazemos. E eu digo nós, são os participantes da rede, que é quem estiver interessado nos temas, podem chegar, né? Nessa rede, posso compartilhar os temas que acontecem, onde vocês têm as informações sobre isso. Especialmente a rede convida para praticar juntos. Isto sempre foi online. A Rede Semear é uma rede online para conseguir juntar México a Uruguai. Nós precisamos ter esse cuidado com o online. Nós chamamos de presencialidade remota isso. Então, assim, nós temos a nossa presença, mas nós fazemos isso a partir do virtual. E essa prática, ela aconteceu, né? Já faz 2 anos que a Rede Semear existe. Eu já atuo com educação à distância, já faz quase 10 anos, e venho investigando cada vez mais sobre esse tema. E essa é uma das práticas dessa investigação. Quero também, assim, honrar a presença de cada um de vocês, que isto é o que compõe a nossa rede, né? A prática, as pessoas se unirem para praticar juntos. Essa é a nossa... Nós oferecemos também cursos e outras práticas, mas o que nós acreditamos é que os cursos também são meios de praticar juntos. Então, vocês vão perceber que a interação, ela tem a convivência, esse reconhecer o outro, reconhecer a individualidade do outro, ela faz parte da nossa história. E a economia solidária, ela tem tudo a ver com isso, pensando também nesse bem viver, não só o nosso, né, o pessoal e o coletivo, que na verdade a palavra bem viver já está dizendo que todos, né, não é só o meu, mas o nosso. Então, eu vejo bastante coerente, quero agradecer e honrar também a presença do Euclides aqui, nesse espaço. Eu sempre estou disponível por chat, vou colocar os nossos contatos para vocês terem perguntas sobre a rede, nós podemos ir respondendo ao longo e depois também. Mas hoje é o dia do Euclides, o tempo dele. Então, é isso. Didi? Sim. Antes de falar um pouquinho do Euclides, eu gostaria de nos convidar a todos para fazermos uma respiração juntos. Só presta atenção no lugar que você está sentado. Que independente de onde a gente esteja, de que estado, de que cidade, de que país, nós estamos conectados por esse ar, que é esse elemento essencial do nosso planeta e de nós. Então, que a gente possa fazer uma respiração profunda e se perceber onde está. Que essa respiração possa nos lembrar esse ato tão simples que gera vida em nós, né? Que nos lembra que estamos vivos.
E que a gente possa, sempre que lembrar que estamos vivos, celebrarmos juntos, né? Muito grata. Então, eu quero, antes de passar assim o bastão para o Euclides, eu gostaria de falar um pouquinho do Euclides, quem é o Euclides para nós, mas quem é essa, eu costumo brincar, né, essa criatura que dedica a sua vida a construir, né, outras realidades, assim. O Euclides, se a gente vai falar academicamente, né, ao longo da vida dele, ele vem navegando aí, né, filósofo, pós-graduação em antropologia, daí ele vai, tá muito, eu digo a vida, porque realmente a vida dele dedicada à questão da economia solidária, da filosofia da libertação na América Latina, já foi consultor da Unesco, né, participou de todo aquele projeto, aquele programa que sempre a gente vai lembrar, que certamente quem não participou, mas vai saber, né, o programa Fome Zero. E aí ele vem construindo essa trajetória, assim, quando se fala em redes, né, redes solidárias, é a primeira pessoa que escreve, né, que traz esse olhar, né, para essa perspectiva da construção das redes solidárias e como isso se faz, não só teoricamente, né, mas vem nessa experimentação. Então, se a gente vai falar do Euclides, a gente poderia ficar aqui um bom tempo, assim, né, trazendo essa história, assim, de construção. O Euclides tem várias obras que eu também vou em seguida colocar o site que ele tem, também para vocês apreciarem, também adquirir os livros. Ele tem várias obras importantes nessa perspectiva da economia solidária e agora também está aí se dedicando a trazer também essa visão da economia de libertação, que a gente vai ouvir também um pouco, que tem a ver com a perspectiva do circuito econômico solidário. E talvez eu costumo sempre brincar e dizer que o Euclides, para mim e para nós, né, a comunidade Yandessi, para as pessoas que estão mais próximas, mas eu vou falar de mim, né, é realmente esse grande amigo, esse grande irmão que está sempre disponível, né, nessa dedicação incansável de traduzir coisas muito complexas para que mortais como eu entenda. Então, assim, e vocês certamente vão provar disso, quem não conhece ele, porque o que ele vai compartilhar conosco é bastante profundo e com certeza vai ser muito palatável para nós. Então, e aí quero falar também de como será esse nosso encontro. A gente vai ter um momento que o Euclides vai trazer um pouco essa visão dos circuitos econômicos solidários. Aí nós teremos uma pausa, nós faremos um momento com... nós seremos divididos em salas, pequenas salas, para organizarmos perguntas. E neste momento, depois vamos conversar em pequenas salas, trazemos as perguntas e aí o Euclides vai organizar isso para ver se vai dar conta, quantas perguntas serão que ele vai responder, né? Mas a ideia é que a gente possa fazer esse diálogo nos pequenos grupos, retomamos com ele e aí ele vai, né, dentro do possível, responder as que for possível e a gente tem então o nosso fechamento às 21 horas. É isso um pouco que nós temos pensado. Fechamento 21h30. Aliás, 21h30, desculpem. E, então, no momento em que for para a gente ir para as salas, daí a Dani vai fazer as orientações para isso. E quem ainda não tem essa experiência, a gente explica no momento. Tá certo? E aí também fica aqui o bate-papo, né? Qualquer dúvida ou qualquer questão, a gente vai estar atento enquanto o Euclides vai trazendo para nós esse universo tão
fantástico, que é essa possibilidade de construir uma outra economia. Euclides, meu irmão, amigo, está com você o bastão. Bom, primeiro, obrigado pelo convite, para que a gente possa fazer esse diálogo e rever amigos, né? Pessoas aí que a gente se encontrou pela América Latina, aqui pelo Brasil, por outros países, né? É muito legal poder ter esses momentos assim, né? Como é que essa nova tecnologia possibilita que a gente possa efetivamente avançar nessa estratégia de construção local e global ao mesmo tempo, né? Muito bem, mas o tema por onde a gente começa aqui hoje é refletindo sobre a ideia das nossas necessidades e da nossa liberdade. Quando a gente nasce, quando um ser humano nasce, ele nasce livre por natureza. Mas se esse ser humano que acaba de nascer for deixado sozinho, essa liberdade que ele tem, ela vai se extinguir em poucas horas. Um ser humano que nasce não é capaz de viver sozinho. Ele precisa de outras pessoas. Essa liberdade, para que ela possa se desenvolver, necessita de outras liberdades. Se não houvessem essas outras liberdades, cuidando, atendendo desse ser que nasce, essa sua liberdade não poderia desenvolver. Aqui vem um elemento fundamental, né? Isso faz parte da nossa natureza humana, que é ser comunidade. Nenhum ser humano existe se não pertencer a uma comunidade. E isso faz parte da nossa natureza humana. A nossa natureza humana é comunitária, é comunal. E por que a gente sabe que isso faz parte da nossa natureza? Porque essa criança que nasce, a natureza lhe dá vários atributos, mas o principal deles, para a sobrevivência dela, é chorar. Se ela não chorar, se ela não conseguir manifestar as suas necessidades, se ela não conseguir, não é? A comunidade não consegue se conectar com ela. Então, se não houvesse uma comunidade que atendesse essa criança, ela poderia chorar e chorar, e a liberdade dela iria se extinguir. Então, por natureza, nós somos seres comunitários, somos seres comunais. Mas essa comunidade, ela também, para atender às suas necessidades, só pode sobreviver, só pode continuar vivendo, se existirem outros seres vivos. O oxigênio que nós respiramos, que aquela criança que acaba de nascer respira, ele não é produzido por essa comunidade de pessoas. Ele é produzido por outros seres vivos. E por isso, essa comunidade humana somente pode sobreviver se estiver conectada numa grande teia da vida. Das plantas que fazem a fotossíntese, das algas nos oceanos, das árvores, os alimentos que necessitamos, os fluxos materiais que sustentam a vida de cada qual e da comunidade como um todo, eles estão conectados aos ecossistemas. Então nós poderíamos aqui, retomando a célebre frase do Paulo Freire, que ninguém se liberta sozinho, que os seres humanos se libertam em comunhão, justamente por isso, porque nenhum ser humano pode viver sem a presença de outros na sua vida. Nós também podemos dizer que eu não posso pensar pelo outro, eu não posso pensar sem o outro, eu só posso pensar com o outro, porque se eu preciso de uma linguagem para poder pensar, essa linguagem é produzida na comunidade, então também aqui a minha liberdade se desenvolve mediada pela comunidade. Mas também eu não posso viver a vida dos outros, eu não posso viver sem os outros, eu só posso viver com os outros. A minha vida, ela também faz parte da vida das outras vidas. Então, isso é o começo.
dessa reflexão nossa. Por quê? Para sustentar a nossa vida, nós temos que atender necessidades. E nenhum de nós pode atender as suas necessidades sozinho. Em alguns lugares eu já fiz essa provocação, né, para as pessoas. Então, olha, a gente olha para a mão da gente e diga assim, muito bem, agora você só pode tocar naquilo que você tenha feito. E aí a gente começa a perceber que eu não posso tocar na roupa, eu não posso tocar no meu óculos, eu não posso tocar no computador, em nada. E no final dessa coisa, dizer assim, não, alguma coisa que eu fiz, eu poderia tocar em mim mesmo. Mas você também não pode, porque quem fez você foi seu pai e sua mãe. Então, no fundo, nós dependemos dos outros sempre. Quando a gente come, quando a gente veste, quando a gente fala, a língua que a gente usa foi produzida numa comunidade, nós dependemos sempre dos outros. Porém, a forma de atender às nossas necessidades tanto pode ser para ampliar as nossas liberdades e as liberdades das outras pessoas, mas também pode ser organizada de modo tal a manter pessoas em condição de necessidades insatisfeitas, enquanto outros ampliam as suas liberdades, negando a liberdade dos outros. Ou seja, a gente pode promover a nossa liberdade, promovendo a liberdade dos outros. E isso é a forma ética de realização do bem viver. Eu realizo o meu bem viver na medida em que eu sou capaz, não é, de, nessa relação com a natureza, com a sociedade, atender as minhas necessidades, também buscando o bem viver das outras pessoas. E aí a gente tem a prática de uma relação solidária. Mas, na sociedade em que nós vivemos, a economia não é organizada para atender as necessidades de todo mundo, para assegurar o bem viver de todo mundo. Ela é organizada para que alguns possam acumular valor econômico, que é representado na forma de dinheiro, em outros meios, enquanto as necessidades da grande maioria ficam insatisfeitas. Muito bem, já falei 7 minutos. Então, quando a gente atende às nossas necessidades, nós entramos num circuito econômico. Nós nos conectamos a algum circuito econômico. E quais são as nossas necessidades que nos conectam ao circuito econômico? Essa comunidade primeira em que nós participamos é uma comunidade, é uma oikia, que atende aquelas necessidades da nossa vida. Temos necessidades que são necessidades relacionais, de afeto, de carinho, de amor, de solidariedade, não é? De presença dos outros na nossa vida. Mas, para sustentar a nossa vida, nós também necessitamos de meios econômicos que têm valor de uso, que a gente possa se apropriar e consumir para atender essa nossa necessidade. Quando a gente consome esses meios materiais, de algum modo, nós nos conectamos a algum circuito econômico. Se nós compramos um produto que foi produzido em relações em que os trabalhadores foram explorados e o ecossistema foi agredido, quando nós compramos aquele produto para sustentar a nossa liberdade, nós estamos contribuindo para que aquelas pessoas continuem sendo exploradas e o ecossistema continue sendo destruído. Por quê? Porque o dinheiro que nós gastamos comprando aquele produto vai ser usado por quem nos vendeu aquele produto para continuar fazendo aquilo que já se faz, que é explorar as pessoas e destruir a natureza. Mas quando nós compramos um produto que vem de um circuito econômico em que as pessoas protegem a natureza, protegem os ecossistemas, em que há autogestão, em que existe democracia, participação, em que o resultado daquele trabalho é compartilhado entre todos, que ninguém foi explorado, ninguém foi oprimido. Então, o que acontece? Quando eu compro um produto assim, eu estou me integrando num circuito econômico que é um circuito econômico solidário, um circuito que contribui para a distribuição do valor econômico socialmente produzido, para o meu bem viver, para o bem viver das pessoas e para a proteção dos ecossistemas. Então, mas na prática, como é que a gente poderia transitar dessa sociedade capitalista
em que o trabalho é explorado pelo capital, em que o trabalho gera um produto que é levado ao mercado, vira mercadoria, que é vendida, realiza um lucro ali, que na verdade é um valor produzido pelo trabalhador lá no início, e que depois vai para o sistema financeiro, que depois vai financiar aquele que não tem dinheiro para comprar, para que ele possa comprar, para que a empresa faça lucro e ele fique endividado. Como é que a gente escapa desse circuito econômico do capital para construir uma outra economia que seja uma economia solidária, sustentável do ponto de vista ambiental, que seja socialmente justa, em que se promovam as liberdades públicas e privadas de todos? Existe como fazer isso? E sim, existe. E esse foi todo um esforço de construção da classe trabalhadora, na sua história, e de recuperação de tudo aquilo que já foi desenvolvido pela humanidade, desde as comunidades indígenas, das comunidades anarquistas, movimentos de trabalhadores, agricultura familiar e por aí vai. Muito bem, então, e as iniciativas mais recentes de empresas autogestionadas pelos trabalhadores e todas essas outras formas de organização econômica que foram a produção prática de muitas reflexões, grupos com moedas sociais e por aí vai. Muito bem, mas como é que a gente faz, então, para construir um circuito de uma forma orgânica, integrada? Muitas dessas práticas de economia solidária que surgiram ao longo da história, nós podemos chamá-las como economia solidária de sobrevivência, porque as pessoas, na verdade, buscam ali formas de sobreviver. Elas geram o seu produto e depois colocam no mercado onde elas puderem oferecer esses produtos, mas buscando atender às suas necessidades imediatas e não tem uma visão de como transformar a sociedade, as suas estruturas, o modo de produção, o sistema de intercâmbio, o sistema de crédito, a formação social como um todo, né? Há outras formas que a gente pode chamar de economia solidária de resistência. Elas são, por exemplo, as ecovilas, ecoaldeias, são formas de grupos que usam moeda social e dizem, não, aqui a gente não tem o dinheiro capitalista, aqui nós fazemos uma troca de valores que é justa. Mas, ao final, essas formas que são formas de resistência, são formas super importantes, não é? Tanto quanto as primeiras, que são de sobrevivência, essas agregam a sobrevivência à resistência, elas também não conseguem construir uma nova forma de produção, de intercâmbio, de consumo, que seja capaz de construir um outro sistema econômico. Porque não se trata de libertar a mim somente. Se trata de uma estratégia de libertação para todos. Então, nós temos uma terceira forma de economia solidária que nós podemos chamar de economia solidária de libertação. Essa forma de economia solidária de libertação, ela tem que ter 3 características para que ela seja uma economia solidária libertadora. Ela tem que atender às necessidades das pessoas. Porque se ela não for capaz de atender o conjunto das necessidades, então ela não é uma economia de libertação. Você não está me entendendo. Mas eu estava clicando em cima. Se nós... o segundo aspecto se ela não for capaz de enfrentar essas estruturas econômicas existentes que são fundadas na exploração do trabalhador, na expropriação de quem compra, na expoliação de quem busca o crédito e, por fim, na exclusão de quem necessita o consumo, que são essas características fortes aí dessa economia capitalista, se ela não for capaz de resistir a enfrentar essas estruturas, ela também não será uma economia libertadora. Mas não basta apenas atender às necessidades e enfrentar essas estruturas. É necessário construir um outro modo de produção, um outro sistema de intercâmbio, um outro sistema de crédito, gerando comunidade econômica que seja capaz de expandir essa autogestão nos territórios, a capacidade que as pessoas tenham de governar
a sua própria vida de forma compartilhada, assegurando a autonomia de cada pessoa naquilo que tem a ver com a sua vida privada, respeitando a liberdade de cada qual, e, por outro lado, sustentando também a liberdade pública, por esse espaço da comunidade. E aqui vem um tema-chave nessa história, que é o tema da comunidade. Por quê? Porque nós já vimos que ninguém se liberta sozinho, mas, por outro lado, também não é possível, de uma vez só, libertarmos a sociedade toda dessa forma capitalista de exploração, de expropriação, de espoliação, de exclusão. E por que não é possível libertar a sociedade como um todo de uma vez? Porque uma parte dessa sociedade não deseja que esse processo de libertação ocorra. Porque essa parte da sociedade que tem o domínio dos meios de produzir, dos meios da circulação, do capital para fazer o crédito, dos meios de comunicação, não desejam que essa sociedade seja transformada. Muito bem. Então, essa economia de libertação, como é que faz, então, para conseguir sair dessa realidade e construir a outra? O primeiro passo, qual é? Nesse processo de organização dos circuitos. É uma reflexão que se faz de maneira compartilhada num território, com um conjunto de pessoas que desejam iniciar um circuito, sobre as suas próprias necessidades. Quais são as necessidades que nós temos? Necessidades relacionais, necessidades objetivas, materiais, não é? De produtos, de serviços, bens e serviços que necessitamos. Então as pessoas vão fazendo essa análise, vai listando lá, eu preciso disso, disso, daquilo, vai fazendo uma lista, vai fazendo uma reflexão sobre suas necessidades. Muito bem, passo seguinte. Bom, muitas delas somente em comunidade podemos satisfazer. Então, precisamos comunidades, não é? Para que a gente possa viver, assegurar o nosso bem viver. Outras delas, nós podemos encontrar estratégias de produzir e compartilhar para que essas necessidades possam ser atendidas. Quando nós colocamos tudo isso em conjunto, as necessidades que todas as pessoas têm, que foram elencadas, o que a gente descobre? Bom, algumas dessas necessidades nós temos que realizar uma apropriação individual. Ou seja, aquilo que eu consumo, a água que eu vou beber nesse momento, todos os demais estão privados dela. Por quê? Porque eu acabei de beber essa água. Então, tem coisas que são apropriação pessoal, individual. Mas há outras coisas que podem ser de uma apropriação, né? Então, pessoal, alimento, roupa, escova de dente, enfim, o meu sapato, aquilo que eu preciso, que não tem jeito, é uma apropriação pessoal. Porém, há outras coisas que são de uma apropriação que pode ser associativa. Nesse caso, como funciona? São aquelas coisas que nós podemos nos apropriar em conjunto. Olha, a gente precisa de um cortador de grama. Muito bem. Mas se tiver um cortador de grama nesse circuito, um dia um usa, outro dia é o outro que usa, outro dia é outro e pronto. E a gente tem um objeto que pode atender a muita gente. Precisamos de um espaço de lazer. Muito bem, uma quadra de futebol. Agora, aquilo se faz uma apropriação coletiva, porque uma pessoa sozinha não pode jogar uma partida de futebol ou de vôlei ou do que seja. Então, a gente pode ter a casa aí, que é da transição em Curitiba, é um espaço que é isso, é uma apropriação coletiva. São vários grupos que se apropriam da mesma casa e que tem nessa casa um espaço para a realização das suas necessidades. Então, apropriação coletiva. Existem outras coisas que nós atendemos numa apropriação pública. O que é isso? Por exemplo, serviço de educação, serviço de saúde, serviço de transporte, serviços públicos. Então, quando a gente faz essa primeira análise, o que a gente vê? Bom, tem coisas que é apropriação pessoal, outras que são associativas ou compartilhadas, e outras são apropriações públicas. Aí temos que também trabalhar nessas três dimensões. Como é que podemos assegurar um serviço público de qualidade? Como é que podemos assegurar esse serviço dentro do espaço da comunidade, de forma associativa, e como podemos atender nossas necessidades particulares. Uma vez que a gente faz esse mapeamento das necessidades, passa o seguinte, o que a gente vai fazer? Bom, como é que dá para atender isso? Quem pode prover esses produtos que nós necessitamos? Alguém aqui produz isso? Não.
Conhecemos alguém que produza isso no circuito da economia solidária em algum lugar? Ah, sabemos. Então vamos mapear. Mapear quem são os possíveis fornecedores. Se alguém ali puder oferecer, também ele já entra como um possível fornecedor. Então nós mapeamos as necessidades, mapeamos as ofertas. Para esses outros itens não tem que buscar no mercado. Onde seriam as possíveis fontes para atender essas necessidades? Em tais lugares, certo? Então, mapeamento de consumo, de necessidades, mapeamento das ofertas. Aí nós vamos para o terceiro passo. Qual é? Vamos gerar os catálogos. Eu vou gerar, não é? A partir dessas minhas necessidades, eu vou ver, bom, o que eu preciso comprar com dinheiro disso? Bom, então eu tenho que comprar tais coisas. Esses outros itens aqui, a gente poderia trocar, porque eu posso oferecer alguma coisa e outro pode oferecer outra. Então aí a gente não precisa de dinheiro, porque aquilo que eu oferecer para a comunidade, eu recebo um crédito por isso, e depois com esse crédito eu posso obter outros produtos da comunidade também. Então eu posso fazer troca. Então tem uma outra coisa que eu posso obter como troca, certo? E tem outras coisas que podem ser como dádiva, ou seja, que não é necessário nem comprar, nem trocar, mas que são excedentes, que normalmente se perdem, ou são insumos que alguém poderia utilizar na sua produção, e, portanto, também podem ser colocados nesses catálogos. Então, nós vamos ter aqui agora os catálogos. O catálogo em que aparecem as minhas necessidades, em que eu estou apresentando para o circuito, e eu já tenho ali um valor do que eu teria que comprar todo mês nesse circuito para atender minhas necessidades, e, por outro lado, aquele catálogo das ofertas. Então, nós reunimos todos esses catálogos, aí vamos para o passo seguinte, reunimos todos esses catálogos, tá certo? E organizamos aqui o nosso empório. O que será o empório do circuito? O empório do circuito vai buscar atender todo esse conjunto de necessidades que foi mapeado com os provedores da economia solidária. Quando não tiver da economia solidária, vai buscar os provedores do mercado. Quando é o provedor da economia solidária que oferece, então já se estabelece um valor, que é o valor que no circuito vai ser oferecido para venda, e uma margem disso vai ficar para cobrir os custos desse serviço do empório, e uma margem disso vai para o fundo de economia solidária do circuito. Então nós organizamos um fundo no circuito para realizar a libertação das forças produtivas do circuito, para poder dar suporte a outros que possam também desenvolver as suas atividades de produção, de intercâmbio, atender essas necessidades coletivas, públicas, etc. Então, aqui entra dois elementos importantes, a organização de um empório e a organização de um fundo. Muito bem. Ok. Então, o que faz o empório? O empório tem lá o seu catálogo, e nós, no nosso circuito aqui de Curitiba, com a Rimalpa e outros lugares do mundo onde esses circuitos são organizados, tem diferentes formas, né, de apresentar as ofertas e de fazer as entregas, etc. No nosso caso aqui em Curitiba, nós temos um aplicativo utilizado no telefone, em que você entra lá nesse aplicativo, e quando você entra nesse aplicativo, você tem acesso a 3 catálogos e a 3 contas diferentes. Você tem acesso ao catálogo de compras, e aí entra aquele aporte que você vai fazer todo mês. Se aquele valor da compra que você vai fazer por mês é R$200, você assume um compromisso com o circuito. Todo mês eu vou colocar R$200 nesse fundo do circuito, que é a compra que eu vou fazer do mês. Se eu não gastar os 200, aquela que ficou ali, R$20, 30, fica para o mês seguinte. Se eu quiser comprar mais, eu tenho que aportar mais, mas eu vou fazer esse aporte. E na minha conta de moedas que eu tenho, que é essa conta do dinheiro que eu tenho, eu posso também fazer compras entre outros participantes do circuito usando essa conta de moedas. Mas também tem a conta dos pontos que eu tenho para poder fazer trocas. Como é que funciona isso? Depende do circuito. Tem circuito que quando a pessoa entra no circuito já recebe lá 200 pontos, 300 pontos para fazer trocas não monetárias. No caso nosso de Curitiba, esses pontos são gerados quando a pessoa faz alguma compra. Então, por exemplo, fiz uma compra de 200, certo? Aí está combinado ali que 10% é para cobrir os custos do empório. Então, 20 ficou para cobrir o custo do empório, da logística, das pessoas que trabalham ali, certo?
e outros 10% vai para o fundo. Então, R$20 daquela compra que eu fiz ficou lá no fundo, guardado. Certo? E daí o que acontece? Eu vou receber na minha conta de trocas, de pontos, 20 pontos. Porque ficou R$20 da minha compra lá no fundo. Então, eu recebi 20 pontos. O que eu posso fazer com esses 20 pontos? Eu posso ir lá no catálogo dos pontos, das trocas, e buscar os produtos que eu quiser que estão oferecidos ali. Podem ser serviços, produtos, o que for. Muito bem. Mas também tem o terceiro catálogo, que é o catálogo das dádivas. Como é que funciona esse catálogo das dádivas? Quando um produtor, às vezes, tem a produção de verduras e outras coisas, aí ele não vende, não trocou. O que acontece com esse produto? Vai perder. Que coisa triste, né? Perder o fruto do trabalho. Não pode fazer uma coisa dessa. Então, o que ele pode fazer? Ele pode colocar no catálogo das dádivas. Mas então, como é que funciona isso? Bom, ele põe no catálogo das dádivas. E daí? Bom, ele não vai receber dinheiro, nem vai receber ponto. Mas tem que ficar registrado lá algo que ele vai receber. E o que é que ele vai receber? Ele vai receber um agradecimento. Olha que coisa curiosa, né? Vai receber um obrigado. Em português, isso é fácil de entender. Porque quando a gente fala obrigado em português, o que significa obrigado? Significa que a gente assumiu uma obrigação. Qual é a obrigação que eu assumo quando eu recebo algo? Eu devo retribuir, mas não aquela pessoa de quem eu recebi. Porque não é uma troca, não é uma compra. Eu tenho que retribuir à comunidade. Então, o que acontece? Aquela pessoa que oferece, ela recebe um agradecimento. E aquela pessoa que pegou esse produto e levou, agora está na obrigação de oferecer alguma outra coisa. E nesse processo de oferecer, também vai gerando uma oferta de meios, insumos, embalagens e outros recursos, serviços que podem atender a todos os participantes do circuito. Então, esse é o terceiro passo ali que eu falava, né? A pessoa faz o seu aporte, depois faz a compra. Quando faz a compra, uma parte do valor da compra vai para esse fundo. E quando esse recurso está no fundo, para que serve esse recurso que está no fundo? Ele serve para realizar o que nós chamamos de libertação das forças produtivas, que também pode ser a libertação das forças de intercâmbio e pode ser também a libertação das forças do crédito. Para que serve então? Bem, se a gente tem um fundo ali que vai crescendo a cada mês, porque a cada mês a gente vai comprando e esse valor vai aumentando, a gente pode começar a usar esse recurso para fazer projetos, para montar empreendimentos produtivos, atender às necessidades das pessoas. Esse recurso está disponível, a pessoa apresenta um projetinho, e nós temos também lá a ferramenta nesse aplicativo de decisão democrática. Quem é a favor do projeto diz que é a favor e argumenta, quem é contra diz que é contra e argumenta. Enquanto a decisão não for tomada, as pessoas podem mudar o argumento e mudar de posição. Mas uma vez que se chegou aos 50% mais um, então está decidido se está aprovado ou não o projeto. Se o projeto está aprovado, aquele recurso é emprestado para aquela pessoa, para que ela possa dar essa destinação ali, vai comprar a ferramenta que precisa, vai montar a estrutura produtiva, o que for, e com o tempo ela vai devolver esse recurso para o fundo, porque é esse recurso que respalda aqueles pontos que estão em circulação nos catálogos de trocas. Então esse recurso tem que voltar para o fundo. Tem taxa de juros? Não tem. Cada circuito pode estabelecer os seus parâmetros, né, para cobrir a inflação, por exemplo. Mas não existe taxa de juros. Porém, como receber um empréstimo assim, vamos dizer, algo que não existe, é uma dádiva da comunidade para a pessoa, né? Receber um dinheiro para pagar uma dívida, o que for, e poder depois restituir sem pagar juros. Normalmente as pessoas acabam contribuindo com alguma parcela de valor naquele catálogo das dádivas, de modo tal que possa oferecer gratuitamente isso a quem precisa. Então, já entrando aqui na conclusão desse processo todo. Mas como é que isso transforma a economia? Como é que isso transforma a sociedade?
Imaginemos que esse circuito não seja 1, 2 ou 3. Hoje existem aí algumas dezenas de circuitos organizados com metodologias um pouco diferentes, mas que se assumem como circuitos econômicos solidários aí na América Latina. Mas imaginemos que fossem milhares, milhões de circuitos organizados no mundo inteiro. Eles se integram entre si, esses catálogos. Você, por exemplo, no nosso circuito de Curitiba, lá no aplicativo, quando você abre o aplicativo, você tem lá o catálogo do México, de Coajimalpa, você tem o catálogo lá de Minas Gerais, de um circuito que está se organizando ali do Raízes da Mata, você tem a possibilidade de acessar todos esses catálogos de todos desses circuitos. Na medida em que a gente constrói essa rede de circuitos, você entra por um circuito, mas você se conectou com uma rede de circuitos econômicos solidários no mundo inteiro. Então, aqui em Curitiba, a gente tem pimentas que vieram lá do México, que estão oferecidas no nosso catálogo. E como é que foi feita essa operação com o México? Com o sistema de intercâmbio não monetário. A gente enviou para lá castanhas e eles enviaram as pimentas para cá. Então, a partir desses intercâmbios não monetários, você pode fazer as transações internacionais, gerar os pontos, ativar as cadeias produtivas. E quando a gente consegue fazer isso, voltando ao ponto inicial, a gente consegue dar sustentação às necessidades materiais dessas comunidades econômicas. O fundamental, então, de toda essa história, qual é? Que ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, que os seres humanos se libertam em comunhão. Mas isso também vale para a economia. Não é só na área da cultura, também na economia. Ninguém de nós pode atender suas necessidades sozinho, nós precisamos das outras pessoas. Quanto mais consolidadas estiverem essas comunidades econômicas, mais capacidade nós temos de investimento coletivo, mais esses fundos têm capacidade de criar novos empreendimentos. Quanto mais nós substituímos aqueles produtos do capital por produtos solidários, mais nós conseguimos avançar nessa libertação econômica. E para finalizar aqui, quando uma iniciativa de economia solidária, os trabalhadores produziram de maneira solidária, mas colocam o seu produto no mercado capitalista, o comércio vai fazer lucro. E esse lucro que o comércio faz lá, o que é? É o valor econômico produzido por esse trabalho que ficou acumulado lá no circuito econômico do capital. Quando o consumidor vai lá e paga o juro para comprar esse produto no cartão de crédito, é o valor produzido no circuito solidário que vai parar lá no sistema financeiro, porque a parte da operação já está coberta no custo da distribuição. Por outro lado, quando nós, no circuito econômico solidário, temos um preço definido pelo produtor, é ele que decide qual é a margem que vai ficando junto com a comunidade, que vai alimentar uma nova economia. Mas é mais do que isso. Quando nós compramos aquele produto que a gente ainda não produz na economia solidária e vem lá do mercado do capital para cá, o que acontece? Aquilo que antes era o lucro do capital, agora fica num fundo de economia solidária. Aquilo que antes ia ficar lá no sistema financeiro, na espoliação das pessoas, agora está aqui dentro de um fundo gerido pela comunidade para assegurar a libertação econômica das pessoas. Então a gente faz uma transição dessa economia que não é ecológica, dessa economia que é exploradora, que é essa economia capitalista, para construir uma outra economia, que é uma economia ecológica, uma economia solidária, uma economia de libertação. Então eu faço aqui essa introdução e daí com as perguntas a gente pode aprofundar aí as questões que vocês quiserem levantar. Grata, Euclides. Quero organizar a nossa conversa agora e vou fazer uma pausa aqui na gravação também, para que nós possamos nos organizar para fazer essas perguntas. Em primeiro... Ok. Bom, algumas perguntas que estavam ali, né, que eu fui transcrevendo aqui. Então, como é que pode se integrar num circuito que já existe? Como é que pode integrar vários coletivos? Ou como é que pode criar um circuito novo, né? Então, esses circuitos, os que já existem, têm que entrar em contato com a comunidade, e normalmente é a comunidade que aprova a integração da pessoa. Mas quando a pessoa entra no circuito, ela passa também por um momento de formação. Às vezes é uma coisa mais curta, às vezes é uma coisa um pouquinho que tem um tempo maior,
mas para que ela entenda o significado disso, que ela não está entrando não é um supermercado, é uma comunidade econômica. Então, vai haver os produtos ali para atender as necessidades, mas há toda uma outra lógica de construção de relações humanas, do bem viver de todos, né? Então, dá sim para se integrar. Ali na nossa plataforma do solidarios.net/créditos, ali entrou ali, abre a interface inicial, clicou ali, vai poder ver os circuitos que já estão integrados por essa plataforma. São poucos, né? Mas existem os outros circuitos. Aí na Colômbia há vários circuitos. Equador se usa muito esse tema de circuitos. Então há vários outros. No México há vários circuitos organizados. Então, entrar em contato, a comunidade normalmente aprova, passa por um processo aí de entrada, né? E dependendo também, pode ter uma cooperativa, que é a base de sustentação. Então aí já é um passo mais adiante, que é se integrar a uma organização, né, como uma cooperativa de autogestão comunitária. Se forem vários coletivos, dá para integrar vários coletivos? Sim, dá. E essa é a estratégia da revolução das redes. Quando nós conectamos esses vários circuitos entre si, eles têm a possibilidade de fazer os intercâmbios entre eles. Então existe, por exemplo, em 2007, a Solidários criou um signo de valor que permitia fazer transações não monetárias internacionais, e naquela época já era possível usar no telefone celular. Foi 1 ano e meio depois, quase 2 anos depois, que surge o Bitcoin. Então foi uma forma que nós criamos antes. Toda a validação das transações fica registrada numa blockchain, ou seja, no registro de todas as operações que são feitas de uma conta para outra, de modo tal que você pode rastrear tudo e ter a segurança do saldo de cada conta a partir do rastreamento das operações. Mas também dá para integrar esses coletivos. E o exemplo que eu falei das pimentas do México foi isso, né? Uma integração internacional de fluxo do México ao Brasil, Brasil-México, com essa estratégia entre circuitos, porque as conexões entre pessoas, isso já faz aí muitos anos que a gente tem feito via esse sistema de intercâmbio não monetário com os créditos solidários. Inclusive tem até um livro que se chama Constelação Solidários, que relata essa experiência e detalha tudo isso, né? E para criar um novo, como é que faz? Bom, existem diferentes possibilidades, né? Como eu disse, a ideia do circuito não é que sejam todos eles usando uma mesma metodologia. O que é preciso é manter os mesmos princípios, que são esses valores éticos, que são essa estratégia econômica que possibilita superar a exclusão, liberar a força de produção, força de intercâmbio, força de crédito. Quando isso ocorre com a autogestão da comunidade, ecologicamente sustentável, socialmente justa, você tem um circuito econômico. Mas, nesse caso, existem algumas orientações. Então, lá no México, por exemplo, tem um manual sobre como organizar circuitos econômicos solidários, que é um material em linguagem popular. Aqui nós temos um programa de incubação de circuitos econômicos solidários. Se quiser criar um circuito a partir desse programa de incubação, também é possível. Um grupo se inscreve no programa e aí é feito durante 10 meses o processo de incubação. Nos primeiros 4 meses são os módulos de conteúdo para entender não só essa concepção de uma economia libertadora, mas entender a metodologia, como é que as diferentes possibilidades de implementação, as diferentes ferramentas que existem, porque tanto pode ser organizado utilizando ferramentas analógicas, digamos assim, como pode usar ferramentas eletrônicas, ou seja, você pode montar simplesmente num caderno aquilo que você ofereceu, que você recebeu, e fica tudo anotadinho no caderno. Quando chega lá no final do mês, você faz um encontro desses cadernos e você tem lá o saldo certinho das contas de cada um. E não precisa de rede, não precisa nada, porque em alguns lugares você não tem acesso à internet. Mas se você tiver acesso à internet, você pode usar outras ferramentas, que são essas de um smartphone conectado numa rede, e você tem tudo isso feito automaticamente. Muito bem. Qualquer tipo de produto? Sim, qualquer tipo de produto que atenda o bem viver das pessoas. Os catálogos são construídos a partir das necessidades. Então, aquele movimento inicial de mapear as necessidades é fundamental. Por quê? Eu faço florzinha de plástico, olha que coisa mais linda.
Bacana, você mostra para todo mundo. Mas se as pessoas não querem aquela florzinha de plástico, se aquilo não atende à necessidade das pessoas, então como é que vai fazer? Ninguém é obrigado a intercambiar alguma outra coisa por aquelas florzinhas. Esse é um grande problema também dos produtores agrícolas em geral, não é? Porque em vez de partir das necessidades das comunidades, dos territórios, eles começam produzindo alguma coisa. Depois eles têm lá toneladas de abacate, aí falam assim, bom, vocês têm que ser solidários comigo, né? Claro, a gente é solidário, mas as comunidades não é um mercado que você vai lá despejar os seus produtos. O movimento é o inverso. Tem que partir das necessidades das pessoas, para a partir daí desenhar, projetar aquilo que deve ser produzido. Então, podiam transformar abacate em shampoo, podia usar abacate para fazer, sei lá, sabão, podia inventar outras coisas, né? Mas qualquer coisa, um serviço, aulas, cursos, qualquer coisa. No catálogo das dádivas, por exemplo, eu vou contar a história. Ah, que bacana! Quantas horas que eu fiquei ali numa comunidade contando histórias. Então, isso é uma dádiva. Eu não estou pedindo nada em troca por isso, mas a comunidade sabe que eu dei de mim à comunidade contando histórias para as crianças. E quando no outro dia eu for lá no catálogo das dádivas e pegar abacate, a comunidade diz que bacana, estamos dando e recebendo e atendendo às nossas necessidades de todo mundo. E a gente não precisa de dinheiro, nem de ficar medindo quanto de abacate foi dado, quantas horas ele ficou, para saber se o valor é idêntico ou não. Mas a gente pode oferecer qualquer produto que atenda o bem viver das pessoas. Aí tem todo um debate, se lá no circuito, mas a pessoa acabou de chegar no circuito, ela quer um daqueles refrigerantes, assim, que são aqueles industrializados, mas isso faz mal para a saúde. A gente vai ter esse refrigerante lá no catálogo, no cadastro? Foi um debate legal na nossa comunidade lá. Qual foi a conclusão? Sim, é preciso ter. Por quê? Porque cada pessoa está no seu momento, na sua caminhada, na sua trajetória de mudanças, de descobertas. Ninguém pode tomar a própria caminhada e dizer, não, você tem que chegar aonde eu já estou, com a minha concepção de economia, de sociedade, de mundo. Não. A gente tem que ter um espaço em que a gente acolhe as pessoas. Se ela coloca no catálogo alguma coisa que não está proibido pela legislação do ponto de vista da saúde pública, tudo bem, está lá no catálogo. Mas junto com aquele refrigerante vai um papelzinho dizendo todos os malefícios que aquilo provoca na saúde. Então, se alguém recebe aquele refrigerante pelo circuito, vai ver que não devia estar consumindo aquilo, mas como a pessoa diz que aquilo é importante para ela, o circuito atende. Mas na esperança de que ela deixe de consumir aquilo ali e consuma uma coisa melhor, né? Circuito dos pobres para os pobres. Como é que faz a transição? Esse é um tema importante. As necessidades da população pobre têm que ser atendidas, né? E é fundamental, sim, a gente tem que partir dessa situação daqueles que são os mais excluídos, os mais empobrecidos, para que as pessoas possam ter as suas condições de vida asseguradas da melhor maneira. Porém, a economia solidária não quer produzir só bens de consumo primário. Lá na economia solidária, no processo final dessa transição, tudo que nós necessitamos será da economia solidária. Você precisa de um smartphone? Foi produzido numa economia solidária por uma empresa de autogestão. Precisa de um computador? Foi da economia solidária de autogestão. Eu tenho que viajar de avião? É um avião produzido por uma empresa de economia solidária. Canais de satélite, economia solidária. Cabos de fibra ótica, economia solidária. Locomotivas, trens, navios, insulina, vacina, economia solidária. Por quê? Porque a economia capitalista explora o trabalho dos outros. Tudo aquilo que explora o trabalho alheio não é ético. Tudo aquilo que impede a pessoa de decidir sobre a sua própria vida durante 8 horas num dia não é democrático. A pessoa não tem o direito nem de decidir, em muitos lugares, o tempo que ela pode, se ela tem uma necessidade especial naquele dia para ir ao banheiro ou qualquer outra coisa, não pode, porque ela tem lá os horários e o quanto ela pode se ausentar ou não. Isso não é ético, isso é exploração, isso é a negação da liberdade. O capitalismo é inaceitável. É inaceitável economicamente, porque ele destrói o planeta, é o que a gente está assistindo. Quanto plástico está nos oceanos e quem é responsável por isso? Todas as empresas que produziram esses plásticos, e onde é que elas estão? Não é? Mas ela também destrói a comunidade humana. Por quê? Porque transforma os desejos humanos
em objetivos, em formas de vender produtos. Então, o desejo que você tem de uma família feliz vai ser canalizado pela publicidade para vender margarina. O desejo que a gente tem de ter um namorado, uma namorada, para vender shampoo, para vender isso e aquilo. Eles tomam aquelas dimensões mais íntimas da nossa subjetividade para conectar aqui um produto. É um processo de alienação do consumo, é alienação da produção, é alienação da comunidade. Então, é necessário suprimir, superar essas formas de dominação e alienação. O tema da ética. A ética realmente é fundamental, porque ela é a base de tudo isso. Mas o que é a ética? Existem duas vertentes na história da ética. Uma que trabalha com um princípio, que é o princípio formal do bem. Devemos fazer o bem. E tem uma outra que trabalha com um princípio material, que é defender a vida, proteger a vida. Mas essas éticas, normalmente, elas acabam chegando em paradoxos. Qual é o paradoxo? Que para defender, não é, um bem maior, você deve cometer um mal menor. Então, você deve dizer a verdade, mas se você for dizer a verdade e vai prejudicar alguém, é melhor você mentir, porque senão a outra pessoa vai ser prejudicada. E aí entra no tema que entra no paradoxo. Mas se você deve dizer a verdade, que é o bem, como é que agora você diz que você tem que mentir? No outro lado, o da vida diz assim, você tem que proteger a vida, certo? Mas se for uma situação de legítima defesa, você tem o direito de matar o outro? Se pode ou não pode? Aí entra o paradoxo, que você vai poder matar o outro para defender a vida. Então, essas éticas, na verdade, elas levam a paradoxos. Há todo um debate que a ética deve ser fundamentada no acordo comunicativo entre as pessoas. E isso é muito bonito. Porém, se você tiver o cínico nessa comunidade de comunicação, aí você também não consegue chegar num acordo, porque o cínico nunca vai aceitar que a outra posição é ética. Então, como é que a gente sai disso? A gente sai com a categoria ética do bem viver. O que é o bem viver? O bem viver é uma categoria ética fundamental. Por quê? Porque para assegurar a vida, o viver das pessoas, são necessários meios materiais, ecológicos e econômicos, sem os quais essa vida não se sustenta, mas para que ela possa se desenvolver de uma forma plena, é necessário assegurar que ela também possa decidir sobre a sua vida privada, são os fluxos de poder, e a vida pública, mas que ela também tenha informação, comunicação, educação para poder interpretar a realidade, para tomar suas próprias decisões e participar da melhor maneira nas decisões coletivas. E o último critério qual é? Promover a liberdade dos outros. A ética é aquilo que serve de referência para que a gente possa promover o máximo das liberdades públicas e pessoais, de uma forma tal que elas se retroalimentam. Então, com a ética do bem viver, o que nós temos? A liberdade é eticamente exercida quando promove a liberdade dos outros. Se promove a liberdade dos outros, faz tudo o que pode para compartilhar os meios materiais, ecológicos, econômicos, a possibilidade de decisão na vida privada e pública, informação, comunicação, educação, para que a pessoa possa viver promovendo a liberdade dos outros. Por quê? A minha liberdade não termina onde começa a do outro. A minha liberdade só existe porque existe a liberdade do outro. Foi onde nós começamos. Os seres humanos se libertam em comunhão, não é? Então, o tema da ética é chave e o circuito econômico solidário é fundado nessa ética do bem viver. Muito bem. Modelo mental. Isso daqui é outra questão bem interessante, né? A mudança do modelo mental, não é? Quando nós interagimos com qualquer realidade, a nossa interação é simultaneamente mental, mas ela é simultaneamente emocional e ela é simultaneamente energética, ela é ativa. Essas três dimensões vão juntas. Para que possa haver uma mudança da maneira como a gente compreende o mundo, também é necessário que haja uma alteração da nossa sensibilidade frente a essa realidade que está sendo compreendida. E também é necessário que haja uma mudança da nossa atitude frente a essa realidade. Se não houver essa mudança de atitude, não houver essa sensibilidade, também não vai haver uma mudança mental. Essas três coisas, elas vão juntas. Então, o espaço de um circuito econômico solidário é onde nós buscamos desalienar não só a compreensão da realidade. Quando a pessoa não entende como é que a sociedade funciona, ela dificilmente percebe
como é que ela está conectada dentro de uma rede de poder ou de outra rede. Ela nem sabe o que acontece com o voto que ela dá numa eleição, ou ela não sabe que o consumo que ela fez lá no supermercado acabou servindo para reproduzir a exploração do trabalho infantil, a degradação do ecossistema, porque ela não tem essa visão. Mas, se a pessoa tiver uma visão crítica do mundo todinha, assim, ela sabe exatamente como tudo funciona, isso faz com que ela mude de posição no comportamento dela frente à realidade? Não necessariamente. Porque a ética não está movida só por uma razão esclarecida, ela também está movida por uma relação com o outro em que nós desejamos a liberdade do outro. Então, desalienar esse desejo que se canaliza para as coisas, para as mercadorias, para que seja um desejo que se direcione em relação a outra pessoa, que eu nunca vou compreender, porque ela não cabe no meu conceito, uma outra pessoa que é infinitamente outra, porque com a sua liberdade ela pode ser sempre outra, não é? Enquanto eu não reconhecer o outro como essa alteridade, não viver uma relação de proximidade com o outro, eu não consigo, na verdade, avançar do ponto de vista dessa transformação que não é só da mente, mas é também da minha sensibilidade e da minha atitude. Então, essas três coisas, elas têm que ir juntas. E aí há todo um conjunto de estratégias pedagógicas para a gente poder trabalhar essas dimensões. Há vários jogos, há várias dinâmicas que permitem, por exemplo, algumas que envolvem... Vou dar um exemplo de uma dessas, né? Que as pessoas enchem uma bexiga e todo mundo ganha um palito. E alguém fala assim, vai ter um terremoto agora. Só quem tiver com a sua bexiga inteira, depois que acabar o terremoto, é que vai ganhar o prêmio, a recompensa. Então, olha lá, 1, 2, 3, terremoto. Aí o que acontece em geral, né? A pessoa está com um palito na mão e uma bexiga, aí falou que é só quem estiver no finalmente com o balão inteiro que vai ganhar um prêmio, sai todo mundo estourando o balão de todo mundo, né? Mas na verdade não. Por quê? Porque ninguém falou que era para estourar o balão de ninguém. Falou que era para estar todo mundo com o balão, que era quem estivesse com o balão inteiro. E podia ser todo mundo com o balão cheio. Aí depois que todo mundo vai lá e estoura tudo aquelas bexigas ali, aí vem alguém com uma bandeja de chocolate. Tinha chocolate para todo mundo. Você tá com seu balão inteiro? Ah, não tô. Ah, sinto muito. Você tá? Não tô. No final, ninguém fica com o prêmio. Por quê? Porque as pessoas já, por essa ideia de que tem que competir, que é só aquele que vence, que é o que vai levar o prêmio, acha que é assim, quando na verdade... Então, as pessoas começam a refletir sobre as suas emoções, os seus sentimentos, a sua imaginação, tudo, né? A partir dessas experiências pedagógicas, e há várias delas que são muito interessantes para lidar com todas essas interpretantes, né? As tecnologias aí que nos levam o tema sempre para o privado e de como é que poderia transitar para o público. Isso é muito interessante também, né? Normalmente, dentro dessa sociedade capitalista em que a gente está, a ideia é que a liberdade privada é o fundamental. Então, todo mundo sonha com um carro, né? Quem é que fica sonhando assim, puxa, eu gostaria que o ônibus fosse um ônibus diferente, né? Que ele fosse elétrico, que, né? Não, as pessoas ficam, pô, eu tenho que comprar um carro, né? Eu vou comprar uma moto, não, eu vou arrumar um patinete desses elétricos. É sempre pessoal, né? Quando que não, né? Se a gente tivesse tecnologias que atendessem os interesses públicos de forma adequada, muitas dessas necessidades que antes iriam ser atendidas de forma privada, elas encontrariam solução de maneira coletiva. E a nossa vida seria muito melhor, né? Então, de fato, tem que gerar essas alternativas. Mas nem sempre essas soluções são adequadas. Então, por exemplo, se a gente pega a licença do software livre, que é uma coisa importantíssima, e o Richard Stallman foi muito feliz quando conseguiu tomar o copyright e simplesmente usar a lei do copyright para assegurar que os produtos fossem distribuídos livremente. Foi uma coisa muito legal essa estratégia que ele adotou. Mas, por outro lado, se trata de uma liberdade que não é necessariamente eticamente exercida. E aí é o grande problema da licença do software livre.
Ou seja, se alguém usa um software livre, receber um software livre, ele pode fazer uso desse software para o que quiser. Se ele quiser usar esse software numa fábrica para explorar as pessoas, ele está autorizado a fazer isso. Por quê? Porque quem distribui o software autoriza a quem o recebe a fazer o que quiser com esse produto. Frente a esse tipo de licença, nós, nos Solidários, organizamos uma outra licença, que é a Copsol, que assegura os mesmos direitos da GPL, do software livre, porém tem uma cláusula ética. Você não pode usar os produtos para violar as liberdades das outras pessoas. E como é que você viola a liberdade das pessoas? Quando renega os princípios universais de direitos humanos, mas também quando você renega os princípios dessa ética da libertação que está na base da economia solidária. Então, você pode usar iniciativas de economia solidária, mas não pode usar em economia capitalista. Então, isso está claro dentro de uma licença. É um tipo de software que é distribuído também assim de forma aberta, mas que não pode ser apropriado dentro de uma lógica da economia do capital. Então, eu só queria fazer aqui mais duas Tem uma aqui que eu estou bem curiosa, Euclides. Qual é? Não sei se você pegou aí, que você pegou foi esse que eu algumas, peguei não deu lá. tempo, né? Isso, diga lá. Como implementar na prática o circuito de economia solidária? Há algum curso, processo, orientação para a implementação? É do grupo 2. Certo. Sim, existe, né? Tanto aqui na América Latina, a rede CEAL, que é aquela rede que foi criada pelo Paulo Freire, né? Que é o Conselho de Educação de Adultos da América Latina, que agora é Conselho de Educação Popular da América Latina, mas a sigla foi mantida. A rede CEAL tomou, em deliberação de uma assembleia própria, esse trabalho nos territórios com a organização de circuitos econômicos solidários. Essa é uma das linhas de atuação da rede CEAL. Em cima dessa linha de atuação do CEAL, foram produzidos materiais em linguagem popular para poder fazer esse trabalho junto com as comunidades. Há cursos de capacitação para isso. Então, o Instituto Inhandeci, Solidários, a Rede Internacional Solidários e outras organizações têm promovido esses cursos, né? Cursos que às vezes são presenciais, outras vezes são cursos à distância. Mas, se alguém quiser ter maiores conhecimentos e passar pelo processo de capacitação todo, pode entrar em contato com o próprio Instituto Inhandeci ou com os Solidários, né? E se inscrever para esses cursos. Existem cursos que são mais relacionados a só o conhecimento dessa economia de libertação e outros que são mais vinculados à própria praxis de organização mesmo dos circuitos. E aí a gente faz todo passo a passo, né? A gente vai, por isso a gente chama de incubação de circuito, né? Então ele vai nascer um circuito ali, mas a gente vai fazendo passo por passo, né? A hora que ele nasceu, ele está ali dentro daquele apoio para poder seguir adiante. Aprender a fazer mapeamento de oferta, de necessidades, de cruzar essas coisas, de desenhar os catálogos, enfim, de organizar um fundo, de gestionar, não é? As diferentes formas de gestionar intercâmbios não monetários, que existem muitas estratégias diferentes, em que você garante intercâmbios justos sem usar dinheiro, seja para fazer num dia só, seja para preservar resultados disso para as edições seguintes desses encontros. Então, existem muitas diferentes modalidades e o curso permite que a pessoa se aproprie de todas essas informações. Eu queria falar duas coisinhas aqui, que na exposição inicial que eu fiz, a gente acaba deixando algumas informações para depois conectar com outras, e no fim acaba que às vezes nem sempre fica muito claro essas conexões, né? Uma coisa muito importante é que não existe a liberdade privada se não tem a liberdade pública. Se não existe a liberdade da sociedade em gerar todos esses meios e assegurar o acesso público a todos, como é que pode haver liberdade privada? Não existe. Por outro lado, a liberdade pública supõe também a liberdade privada. Algumas pessoas me dizem, Euclides, você podia usar em vez de privado, usa pessoal, liberdade pessoal e liberdade pública, fica melhor. Mas eu acho que tem uma coisa que é assim, é da pessoa, é dentro da esfera da vida dela, e ela tem o direito de tomar a decisão dela. Porém, a decisão que ela toma
não pode aniquilar a liberdade dos outros. A decisão que ela toma, de algum modo, deve colaborar para as liberdades dos demais. Então, é nessa relação entre a liberdade privada e a liberdade pública que está o tema da ética aqui do bem viver. Quando nós falamos do bem viver, a busca da realização das liberdades de todos, públicas e privadas eticamente exercidas. Então, por exemplo, se eu tomo a água e a água que eu tomei, outro não poderá tomar, como é que soluciona esse tema da privação? É necessário produzir em abundância para que todos tenham água e todos possam saciar a sua sede. A lógica do capitalismo é manter a necessidade insatisfeita para poder vender o produto. A lógica da economia solidária é produzir de forma abundante e ecologicamente sustentável para atender às necessidades de todos, de modo que não falte a ninguém. Então havia aquela história, então socialismo o que é? Vamos estatizar tudo, porque a gente estatiza e daí agora é público. Mas se você só tem um pacote de macarrão, você tem milhares de pessoas, estatizar um pacote de macarrão vai atender, vai suprimir a privação de todo mundo de macarrão? Não vai. Então o que é preciso fazer? É preciso ampliar o volume desse produto e todas as pessoas que precisem dele para consumir vão ter acesso a esse produto. E na medida em que todo mundo tem acesso, ninguém mais está privado. E aí a gente garante a liberdade de todo mundo. Então é essa capacidade, a libertação das forças produtivas é fundamental para que a gente possa assegurar essa liberdade pública e a liberdade privada eticamente exercidas simultaneamente. E a outra coisinha que eu queria destacar é o tema da relação entre a necessidade e a liberdade. Foi por onde eu comecei. Nós nascemos livres, mas temos necessidades. E é nesse jogo da necessidade com a liberdade que a gente tem que entender a economia. Por quê? Porque quanto mais necessidade, quanto melhor se atendam às necessidades das pessoas, mais assegurada estará a liberdade delas. Porém, quanto menos essas necessidades são atendidas, chegando ao extremo de que não se atenda a necessidade nenhuma, a própria liberdade vai ser extinta. A pessoa vai morrer. A relação entre necessidade e liberdade está mediada de que modo? Ela está mediada pelas capacidades humanas. Os seres humanos têm capacidade de produzir aquilo que atende à necessidade e, portanto, sustenta a liberdade. Porém, quando nós desenvolvemos as tecnologias para produzir, nós criamos novos meios que atendem às necessidades e, por isso, também criamos novas necessidades. Então, por exemplo, para estar agora nessa reunião virtual aqui, quais são as necessidades que nós temos? De uma conexão de internet, de um computador ou de um telefone, de cabos de fibra ótica, de satélites, etc. Se essas necessidades não forem atendidas, nós não podemos estar aqui em reunião. O desenvolvimento da nossa liberdade acaba implicando em novas necessidades por atender. E isso é para sempre. Jamais vai ter fim. Ou seja, jamais os seres humanos vão parar de ampliar a sua liberdade e jamais vão parar de inventar novas necessidades. E isso é para sempre. Se é assim, qual é o sentido de tudo isso? O sentido de tudo isso é realizar o nosso bem viver. É a gente poder estar junto com as pessoas que a gente ama, é poder ter afeto, amor, carinho e respeito, é poder compartilhar as coisas bonitas que a gente faz e atender às necessidades dos outros com o fruto da nossa própria subjetividade. É poder viver em comunidade, é poder praticar essa comunhão, que é a comunhão da nossa vida, realizar essa nossa liberdade da forma mais plena possível da nossa natureza humana comunal, mais desenvolvida, com todas essas possibilidades que o conhecimento da humanidade nos permite para expandir as nossas liberdades, de cada qual e da própria comunidade. Grata, grata, Euclides. Imagino que tenha outras perguntas, inclusive que o próprio grupo trouxe. O Euclides conseguiu transitar por várias aí e a gente fica disponível para seguir conversando também. Vocês, né, estão no grupo onde vocês fizeram a inscrição para estágio, a gente tem uma série de informação lá também. E a gente está chegando ao final assim, do nosso tempo aqui.
Antes da gente fazer o que nós chamamos de saideira, né, eu queria só saber assim, se tem algum coração que, se sair daqui sem essa fala, não pode. Então, assim, tem alguém que realmente precisa trazer algo, ou podemos seguir antes de fazermos assim a nossa essa breve agradecer ao Euclides por essa disponibilidade e a cada um de nós de nos dispormos o nosso tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, é o nosso tempo, né? Cada um de nós que está aqui escolheu estar aqui, muito grata. E eu quero também, Euclides, compartilhar que a cada vez que eu escuto você, me renova a esperança. Eu me lembro de 2010, talvez, 2012, e há algum tempo, passando por essa formação lá atrás, e também muito animada, e pude praticar muitas das coisas, apoiando a compra coletiva que nós iniciamos naquela época. Enfim, coisas que eu sei que é possível, assim, não me motiva muito por escutar você e ver a tua convicção no que você faz. E eu, nesses anos, que eu não vou falar quantos, porque estão aproximados aí os anos, mas eu posso dizer que também é possível viver isso na prática. Não, isso não é teoria. É emocionante escutar e é emocionante viver essa realidade. E quero honrar essa tua dedicação a isso, que se eu me lembro, era os teus olhos brilhando quando você... Nós fizemos uma formação, acho que de 4 a 5 fins de semana, foi vários sábados, nós estivemos juntos e eu me lembro teu olho brilhando a cada sábado. E isso para mim foi uma escola, está sendo uma escola ainda, me lembro disso. Assim, a segurança de que você falava sobre isso. Grata, muito grata. Então, para nossa saideira, como o nosso tempo o convite é para a gente sair compartilhando uma palavra, ou no máximo uma frase, do que foi você estar nesse momento, neste encontro aqui. Então, do mesmo jeito que a gente iniciou, a gente abre o microfone, fala a nossa palavra ou a nossa frase e o próximo imediatamente já segue. Podemos assim? O bastão está no centro. Possibilidades. Esperança. Fala o nome de novo. A Juliana falou esperança e a Stephanie possibilidades. André Luiz, solidariedade. Lisiana, inspiração. Silvia, convicção. Ver, brilho nos olhos. O Jeff saiu empolgado. James, não estou te ouvindo. Jimmy, a esperança. Eu não sei se você está falando de Diogo, mas não está te ouvindo, não estamos te ouvindo. Quem segue? Agora sim? Te escutamos, Diogo. Gratidão, pessoal, gratidão.
Boa noite aí, obrigado por tudo. Foi bem legal participar aí com vocês. Saudades. Lúcia, maravilhada com as possibilidades. Rabi, liberdade. Gratidão pela participação. Esperança, possibilidade e gratidão. Alegría em encontrá-los e gratidão no coração. Muchas gracias y creo que es un lindo desafío para poder comenzar a crecer en este camino, ¿no? Uma boa noite e saúde para todos. Marcelo, transformação. Simples assim. Edith, prática. Fomos todos? Bom. Ninguém liberta ninguém, ninguém se liberta sozinho, os seres humanos se libertam em comunhão. Então, muito agradecido, boa noite, ficamos à disposição para seguirmos dialogando. Mais uma vez, Euclides, muito obrigada. E para os amigos de perto e de longe, muito, muito grata por fazerem parte desse momento conosco. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Muito obrigado. Fica com Deus todos. Boa noite, pessoal. Obrigado, gente. Boa noite, queridos e queridas. Obrigada. Tô arrepiada, grata por esse Euclides, arrepio. querido. Gratidão, gratidão. Boa noite, gente. Boa noite. Boa noite.